Fala aí, pessoal, eu, Leonardo Baiense, com vocês novamente ao vivo aqui, tá certo? Professor de História do QG do Enem. Vejam, queridos, vamos trabalhar uma temática bastante interessante, que é o genocídio. Ora, a ideia hoje é tentar compreender os principais genocídios que marcaram a história do século XX, que o professor Eric Hobsbawm chamou de o breve século XX. Evidentemente, queridos, eu não vou ter tempo hábil de tematizar com vocês, de discutir com vocês todos os genocídios, todos os assassinatos em massa que, na verdade, marcaram o século. A bem da verdade, a gente vai discutir três eventos importantíssimos aqui. O genocídio armênio, o genocídio judeu, também chamado de Shoah, e o genocídio Tutsi. Então, ó, me dá a tua mão e vem comigo. Queridos, viram só, muito importante, eu vou chegar então pertinho de vocês em razão da relevância. Olha para cá. É muito importante que a gente compreenda, que a gente tematize a ideia de genocídio. É importante que nós saibamos que genocídio é uma categoria, é um conceito. Baiense, o que é um conceito? O conceito, na verdade, é uma palavra construída para dar conta de um fenômeno histórico. Na realidade, quando eu falo em genocídio, eu tenho que pensar num termo criado por um intelectual polonês, por um advogado chamado de Raphael Lemkin. Esse homem, em 1944, se encarregou de construir esse conceito, de construir essa categoria, na verdade, observando as experiências nazistas, observando a ação do Terceiro Reich em 1944. Notem bem, em 1944, o Holocausto não tinha sido revelado exatamente ainda, as pessoas não tinham a total clareza do que estava acontecendo na Alemanha, mas a partir da retórica, a partir do discurso hitlerista, Raphael Lemkin se encarregou de construir a ideia de genocídio. E o que seria o genocídio para ele? Quando, na verdade, um grupo tenta eliminar fisicamente e culturalmente, quer dizer, fisicamente ou culturalmente, um outro grupo. Então, na verdade, esse é o termo. Genocídio faz referência a esse elemento, quando um grupo, na verdade, tenta destruir fisicamente ou culturalmente um outro grupo. Então, hoje a gente vai tratar de três experiências genocidas, e eu começo, na verdade, a trabalhar com vocês o genocídio armênio. Antes disso, dá uma olhadinha na tela aí. Aqui. Esse é Raphael Lemkin, né, um intelectual polonês que vai criar, na verdade, o conceito. E é importante, traz aqui para mim, ó, é importante que a gente saiba o seguinte: essa categoria, esse conceito foi incorporado pela ONU em meados dos anos 40, ali por volta de 1948. O que implica dizer que quando, na verdade, há uma ação genocida, se uma ação eliminacionista em qualquer parte do planeta vier a ocorrer, a ONU tem obrigação de intervir. Então, o conceito criado por esse intelectual acabou sendo incorporado ao direito internacional. Certo? Não esqueçamos disso. Beleza? Vamos nós, então, para o genocídio armênio. Aí, ó, olho na tela. Senhores, aqui, ó, vem comigo. Para que a gente entenda o genocídio armênio, que vai se desenhar no ano de 1915, nós precisamos, antes de mais nada, atentar para a existência de um dos maiores impérios já construídos pela humanidade, o Império Turco-Otomano. Então, ó, vem comigo aqui. O Império Turco,
ele se desenhou no século XIII, a partir de uma região no Oriente chamada de Anatólia. A partir dali, os turcos, descendentes dos povos seljúcidas, vão estender os seus tentáculos para muitas outras áreas no planeta. Com o correr inexorável do tempo, os turcos otomanos se assenhoraram de regiões no Golfo Pérsico, no Oriente, se assenhoraram do norte da África, a região do Magrebe, áreas que vocês conhecem como Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia, Egito, no passado, em maior ou menor grau, pertenceram ao Império Turco-Otomano. Ok, senhores? Então, o Império, na verdade, proporções que a gente pode dizer agigantadas. Ó, dá uma olhadinha na tela aí. Aqui, vejam a dimensão do Império. Aqui, ó. Esse mapa, na verdade, ele se refere ao período de Suleimã I, sultão do século XVI. Então a gente vê, na verdade, a magnitude do Império. Sul da Europa, enfim, regiões no Oriente, norte da África. Olha isso em mim. Gente, olha só. Esse Império, com o passar do tempo, ele foi, na verdade, perdendo territórios. Baense, isso está acontecendo mais ou menos quando? Ali por volta do século XVIII, o Império Turco-Otomano já vem perdendo de forma significativa os seus territórios. Baense, como isso acontece? Isso acontece, a bem da verdade, em função de dois elementos. Elemento número 1, grupos no interior do Império Turco-Otomano que estão lutando em favor da emancipação, lutando em favor da independência. É o que, na verdade, nós veremos com o tempo, com os sérvios, com os búlgaros. Então, o Império vem perdendo, na verdade, territórios, porções territoriais, graças a movimentos emancipacionistas, movimentos nacionalistas que vão surgindo em seu interior. E segundo ponto, o Império Turco-Otomano também vem perdendo porções territoriais em virtude da ação de potências, de países, de potências estrangeiras, como o caso da Bósnia-Herzegovina, que foi tomada pelo Império Austro-Húngaro em 1908. Então ali, ó, século XVIII, XIX, início do século XX, o Império Turco-Otomano, ele, na verdade, é conhecido como o homem doente em razão dessa perda territorial. Ok, senhores? Atenção, entre 1839 e 1876, um conjunto de reformas denominadas Tanzimat tentaram modernizar o Império, tentaram democratizá-lo, ou seja, construir uma perspectiva liberal, uma estrutura liberal no Império, de modo a evitar as ações de fragmentação. Muito bem. No mesmo ano de 1876, atentem à data, um sujeito denominado Sultão Abdul Hamid, esse homem vai ignorar o Tanzimat, vai ignorar as reformas, não vai dar continuidade ao processo democratizante e vai construir, na verdade, um sistema centrado cada vez mais em suas mãos. Abdul Hamid. É esse homem, Abdul Hamid, que, na verdade, irá lidar com a chamada questão armênia. Notem bem, Hamid não seria responsável pelo genocídio de 1915, pelo famoso genocídio armênio, não. Mas ele foi a figura à frente dos massacres que marcaram os anos entre 1894 e 1896. Especialistas acreditam que, naquele período, 200 a 250 mil armênios foram mortos. 1 milhão de armênios perderam
os seus bens, foram despojados de seus bens. Milhares de mulheres foram transformadas em escravas sexuais. Cerca de 645 igrejas, notem bem, os armênios são cristãos, 645 igrejas foram destruídas e 328, na verdade, foram reconstruídas e deram espaço para o surgimento de mesquitas. Lembremos que os turcos otomanos são muçulmanos. Então, não é uma ação genocidária propriamente. A gente pode definir mais como massacre ou um conjunto de massacres, mas não resta dúvida de que temos aí uma espécie de prelúdio de uma ação genocida, temos aí uma espécie de proto-genocídio. Mas uma pergunta é fundamental aqui. Que pergunta é essa? Vou pertinho de vocês. Ora, a pergunta é a seguinte: o que fez com que Abdul Hamid se voltasse contra os armênios? Aqui, ó, vem comigo. Vem comigo. A comunidade armênia, no final do século XIX, era bastante desenvolvida. Os armênios eram empreendedores, eram homens que investiam fortemente em comércio. Mais do que isso, na verdade, era um tipo de comunidade que valorizava a educação. Os armênios multiplicaram as escolas. Os armênios renovaram a língua. Os armênios desenvolveram a imprensa, né? Enfim, toda uma estrutura voltada, na verdade, para a mídia, para a imprensa na região foi desenvolvida. Os armênios construíram uma literatura moderna. Então, era uma comunidade, a comunidade armênia dentro do Império Turco-Otomano se destacava. E isso foi visto como um incômodo para Abdul Hamid. Baiense, por que um incômodo? Porque Abdul Hamid entendia que a comunidade armênia era arrogante demais. Era necessário dar uma lição nos armênios. Era necessário viabilizar o que um intelectual chamado de Anatole France chamou de o grande sangrador. Os armênios precisavam ser punidos. Mas, Baiense, só isso não. É importante que nós venhamos a sublinhar mais um ponto aí. No final do século XIX, os armênios já vinham procurando se organizar em partidos, ainda que fossem semiclandestinos. Partidos como o Partido Social Democrata, partidos como a Federação Revolucionária Armênia. Qual o objetivo desses partidos? Esses partidos, eles tinham por interesse, eles tinham por escopo, eles tinham, na verdade, o intuito de obterem mais espaço político-cultural para a comunidade armênia. Notem bem, os armênios não tinham por interesse, não tinham por objetivo romper com o Império Turco-Otomano. Não era essa a ideia. A ideia não era ruptura. A ideia era mais espaço político no interior do Império, porém, isso se apresentava como algo inaceitável, meus caros, inaceitável a Abdul Hamid. E o sultão vai promover um massacre. Funcionários do governo e curdos que foram armados pelos turcos se encarregaram de eliminar, como eu mostrei há pouco, inúmeras pessoas naquela região do Oriente. Mas o pior ainda estava por vir. O que nós conhecemos como genocídio armênio dar-se-ia verdadeiramente no ano de 1915, portanto, em meio à Primeira Guerra Mundial. E é muito importante que o aluno saiba, é muito importante que o aluno compreenda, certo? Que, veja, durante a Primeira Guerra Mundial, o Império Turco-Otomano estreitou
os seus laços com a Alemanha. Você lembra disso, né? A Tríplice Aliança era formada pela Alemanha, pela Itália e pelo Império Austro-Húngaro. Ok? O Império Turco-Otomano foi incorporado, na verdade, àquela estrutura militar, aquela aliança político-militar. Então, Alemanha e Império Turco-Otomano, na verdade, estão aí juntos, são aliados durante a Grande Guerra. Não esqueçamos disso. Ok? O exército turco-otomano será, na verdade, treinado pelos alemães. O exército turco-otomano será aparelhado pelos alemães. Embarcações militares, navios de guerra vão cruzar o Dardanelos e vão aparelhar a marinha turca, graças ao papel central desempenhado, na verdade, pela Alemanha. Só que vejam, em 1915, não é mais o sultão Abdul Hamid que está à frente do Império Turco. Baense, se não é o sultão Abdul Hamid, você está falando de quem exatamente? É, na verdade, uma área acéfala? Não. Em 1908, e eu quero que você preste bastante atenção no que eu vou te dizer nesse momento. Em 1908, um grupo de jovens militares irá promover uma ação golpista no interior do Império Turco. Uma das preocupações era, na verdade, conter o processo de fragmentação que vinha sendo colocado em marcha, na verdade, como eu disse a vocês. Na realidade, os jovens turcos eram liderados fundamentalmente por 3 elementos: Enver Paşa, Talha Paşa e Cemal. 3 caras que, quando assumem o poder após a ação golpista em 1908, afastando o sultão Abdul Hamid, esses 3 elementos vão se preocupar em construir um sistema autoritário na região. Porque é importante que a gente faça, na verdade, uma distinção entre o comportamento dos jovens turcos antes de assumir o poder e depois. Antes, os jovens turcos expunham um discurso mais liberal, um discurso mais democrático, mas a partir do momento que assumem o poder após a ação golpista em 1908, na verdade, irão construir, ou se nós quisermos, irão manter uma estrutura autoritária, uma estrutura discricionária, senhores. Esse é o ponto que a gente tem que ter como referência. E, mais uma vez, a questão armênia foi colocada. Mais uma vez, a questão armênia foi colocada e a postura dos jovens turcos foi muito mais agressiva, muito mais pugilista, muito mais beligerante. Foi uma postura efetivamente genocida em relação aos armênios. Os jovens turcos argumentavam que os armênios, primeiro, tinham, na verdade, se aliado aos inimigos do Império Turco-Otomano, por exemplo, a Rússia. Na verdade, senhores, essa aliança, ela nunca foi estabelecida verdadeiramente. É claro que havia contatos ali, enfim, entre os armênios e os russos, mas não se configurou propriamente numa aliança. Segundo ponto, Enver Paşa, por exemplo, estava convencido de que o objetivo dos armênios era viabilizar um Estado emancipado, um Estado independente. Então, era mais do que necessário desarticular os armênios. Como Enver Paşa dizia, Turquia para os muçulmanos. É muito importante aqui que a gente destaque o cenário em que a ação genocida será perpetrada. Era um cenário radical, um cenário extremo, isto é, em meio a uma guerra, em que os ânimos estão exaltados. Primeiro ponto. Segundo ponto que a gente tem que ter como referência aqui
3 meses após os jovens turcos assumirem o poder no Império Turco Otomano, a fragmentação do império ela foi sensivelmente ampliada. Os turcos otomanos perderam a Bulgária. Os turcos otomanos perderam, no mesmo ano de 1908, a Bósnia e Herzegovina para a Áustria-Hungria. Certo? Os italianos se senhoraram também de determinadas áreas como a Tripolitânia. Então, esse processo de fragmentação, na verdade, territorial do Império Turco, deixava Talaá, Enver Paşa, Cemal, enfim, esses caras ficavam, na verdade, ali à flor da pele. O grande Império Turco Otomano, que nós vimos aqui dos tempos de Suleimã, de 1580 e do século XVI, foi reduzido, na verdade, a uma área na Ásia, perdendo, enfim, as suas ramificações na África e na Europa. Então, naquele momento, os turcos otomanos entendiam que, efetivamente, os armênios representavam uma ameaça. E algo precisava ser feito. E o que eles fizeram? Eles orquestraram uma série de deportações. Quando eu falo em deportação, eu não sei se está claro para você que está, na verdade, me vendo. Deportação, eu estou me reportando a deslocamento populacional. Uma deportação não necessariamente deságua numa ação genocida. Mas o que nós veremos no caso da Armênia é sim uma ação genocida. Notem bem para o número que eu vou te dar agora, tá? Acredita-se que os turcos otomanos, no ano de 1915, tenham sido responsáveis pela eliminação de aproximadamente 1,5 milhão de armênios. 1,5 milhão a 1.800.000 de armênios teriam sido mortos, teriam sido eliminados. E a estratégia para isso ali, as deportações. Nesse caso, as deportações, elas culminaram, na verdade, uma ação genocida. As deportações acabaram se transformando num novo nome para aniquilamento. Era uma forma de se esconder o aniquilamento. Por quê? Os jovens turcos, eles se utilizando de curdos, se utilizando de funcionários do governo, eles se encarregaram de viabilizar esses deslocamentos. Só que notem, armênios de diversas áreas, Constantinopla, Van, Egin, Erzurum, diversas áreas do Império Turco Otomano serão deslocados para áreas ermas, para áreas selváticas, para áreas desérticas. Eu estou falando de homens, velhos, mulheres e crianças que ficavam, na verdade, marchando por 30, 32, 35 dias, às vezes até mais. Essas pessoas se alimentavam muito mal, certo? Essas pessoas se alimentavam muito mal. Não tinham, na verdade, ali tempo, não tiveram um tempo hábil para, enfim, pegarem suas coisas em suas casas. Ao contrário, as suas coisas foram, na verdade, confiscadas pelos turcos. Então, o resultado que tivemos, uma enorme, uma atrocidade indizível, queridos, indizível, algo impressionante. Existem, na verdade, relatos de mulheres incendiadas, mulheres que tiveram seus corpos imolados, mulheres que tiveram que dar à luz em meio à marcha, mulheres, na verdade, que foram crucificadas. Há um livro muito interessante chamado Atrocidades Turcas na Armênia. Esse livro, esse relato foi produzido por Arnold Toynbee, certo? E ele descreve, na verdade, um momento muito delicado, traumático, um momento terrível, na verdade, nefasto, em que fogo foi colocado em corpos de mulheres, mães em chamas e gendarmes, funcionários turcos, na verdade, enfim, dizendo assim para elas, peguem aqui os seus leões, entregando os seus filhos. As mães, na verdade, em chamas e
os funcionários assim, peguem seus leões, peguem seus filhos, jogando as crianças, na verdade, em meio às chamas. E é muito importante que se registre um ponto, atentem bem ao que eu vou dizer. É muito importante que se entenda que essa ação genocidária, ou essa ação genocida, que esse assassinato em massa, se deu em um contexto em que havia muitos estrangeiros no Império Turco. Tá certo? Havia muitos estrangeiros, havia missões na região, havia suecos, suíços, havia alemães, havia americanos. Essas pessoas, na verdade, relataram o que viram. Há um outro livro fundamental chamado A História do Embaixador Henry Morgenthau. Morgenthau era embaixador americano na Armênia. Esse cara produzia um livro mostrando não só a relação dele com os jovens turcos, mas também descrevendo e analisando em detalhes o genocídio. Tudo bem, gente? Vamos dar uma olhada nas imagens. Ó, me dá a tua mão e vem comigo. Olha na tela aí. Bom, aqui temos, ó, Enver Pasha. Atentem bem, ó, ao bigodinho dele. Um bigodinho, na verdade, tipicamente alemão, por conta da influência que os alemães exerceram sobre ele. Certo? Vejam isso, gente, aqui, ó. Mulheres armênias crucificadas pelos turcos. Isso em pleno século XX. Aqui, na verdade, pessoas que, enfim, caíam em razão da deportação. Cadáveres. Né? Enfim, olhos em mim. Na verdade, volta aqui rapidinho. Aqui, ó. Queridos, vejam só. Esse genocídio, ele é pouco comentado. Né? Na verdade, o genocídio armênio e o genocídio herero, que ocorreu anos antes na Namíbia, perpetrado pelos alemães, são ações genocidas pouco comentadas. Em 2015, tivemos os 100 anos do genocídio armênio. Muitos livros foram publicados, cerimônias, na verdade, enfim, eventos ocorreram na Armênia. É importante que se entenda que, ainda que tenham passado mais de 100 anos, o governo turco nega a ação. Baense, como é que é? É exatamente isso. O governo da Turquia, sediado em Ankara, tá certo? Tendo à frente hoje um sujeito, Erdogan, que vem construindo na prática uma ditadura após a tentativa golpista sobre ele. Na verdade, o governo nega a existência de uma ação genocida perpetrada pelos turcos. Nega. Na verdade, há inclusive um processo de criminalização. Se você estiver em Ankara, se você estiver, na verdade, em Galípoli, se você estiver, enfim, em qualquer área da Turquia e defender a existência de uma ação genocida, você pode ser criminalizado. Na verdade, o governo turco não fez um esforço significativo no sentido de modificar essa memória. Baense, por que não fez? Por razões evidentes. Porque, na verdade, se comprometer numa ação que iria desgastar sobremaneira o seu regime, o seu governo. Entende? Então, há toda uma campanha que procura falsificar, há toda uma campanha negacionista que a gente não pode perder de referência. Vários livros foram lançados em 2015, e mesmo depois, e muitos livros com uma perspectiva negacionista. Entende? Por exemplo, Armenian Genocide, The Big Liar, o genocídio armênio, a grande mentira. Boa parte, não são todos, evidentemente, mas muitos historiadores turcos negam a existência do genocídio armênio. Argumentam que os números foram maximizados por intelectuais do Ocidente, certo? Argumentam que não houve 1,5 milhão, não houve 1,8 milhão de mortos.
Argumenta-se que no máximo 200 mil mortos e, na verdade, mortos esses que seriam o resultado, seriam o efeito, seriam uma consequência das circunstâncias da guerra e não propriamente de uma ação deliberada cujo intuito seria a eliminação dos armênios. Mas nós, historiadores, temos o papel de lembrar o que muitos querem esquecer. Foi uma ação genocida, sim. Bom, gente, vou encerrar esse bloco por aqui. Não sai daí não, fica aí, espera um pouquinho, que a gente vai voltar para enfrentar com temáticas, com discussões atuais, duas relevantes ações genocidas que marcaram também o século XX, o caso do Holocausto e também o caso dos Tutsis e Hutus moderados em Ruanda, tá? Não sai daí, ó. Beijo no coração de vocês. Então, olha só, vamos responder umas perguntinhas agora. Chegaram aqui até o nosso grupo. Caio, vamos lá, o que a gente tem aí? Vamos lá, a gente tem o Evandro perguntando: por que os muçulmanos são contra os católicos, sendo que os dois seguem Maomé? Evandro, olha só, os católicos não seguem Maomé, a gente sabe muito bem disso, né, cara? E é importante que a gente entenda uma coisa, nem todos os muçulmanos têm uma postura agressiva em relação aos católicos não, cara, tá bom? Inclusive, existem intelectuais turcos que reconhecem o genocídio armênio, tá? A gente tem que tomar cuidado para, na verdade, não bipolarizar aí a questão, tá bom, querido? Vamos lá, Caio. Vamos lá, Stephanie pergunta: o caso armênio seria um exemplo de xenofobia? Stephanie, o nome dela? Isso, Stephanie. Olha só, a Stephanie é mais do que isso, né? A xenofobia é um preconceito em relação aos estrangeiros, certo? No caso dos armênios, nós não estamos falando de xenofobia exatamente. Estamos falando de genocídio, na verdade, de uma ação que culminou, como eu descrevi aqui, na morte de inúmeras pessoas. É muito mais do que isso, é mais traumático, mais dramático, na verdade, do que isso. Gente, olha só, vamos então avançar com a nossa aula. Vamos tratar, então, do Holocausto. Ó, olha na tela aí. Vejam bem, eu pus aqui, ó, genocídio extremo. Baiense, olha para mim. A gente pode dizer, olha, Baiense, o genocídio já é extremo. É verdade, só que alguns historiadores colocam, na verdade, o Holocausto como o grau máximo de malignidade humana, como sendo, na verdade, algo extremo dentro do rol de genocídios que marcaram a história. Vocês perceberam que eu usei a palavra Shoah e eu sou obrigado a, na verdade, enfim, explicar melhor explicar, na verdade, melhor esses conceitos. Vejam, alguns intelectuais não se sentem à vontade com a palavra holocausto. Eu não sei se você sabe disso, mas o termo holocausto é uma palavra grega que significa dar-se em oferenda. E os judeus, como nós bem sabemos, eles não se deram em oferenda. Eles foram, na verdade, vítimas de uma máquina assassina criada por Adolf Hitler, Himmler, Goebbels e os seus demais seguidores. Então, muitos israelenses preferem o termo hebraico Shoah. Coloca a tela aí, por favor, pra gente. Olha na tela aí, gente. Assim, ó. Shoah. Tá vendo aí, ó? Tá certo? Shoah é um termo hebraico, olha pra mim, vem comigo aqui. É um termo hebraico que significa catástrofe ou tragédia. Então, é muito comum, especialmente em Israel, o uso da expressão Shoah, mas, na verdade, fora do país também. Para que a gente entenda esse fenômeno tão impressionante que nós conhecemos como Shoah ou Holocausto, nós precisamos atentar, evidentemente, à figura de Adolf Hitler. Queridos, vejam bem, Adolf Hitler, ele, como todos nós, tinha um sonho. Como todos nós, tinha um desejo.
o desejo dele era ser um artista famoso. Era ser reconhecido, na verdade, como artista. Hitler, que nasceu na Áustria, adorava o mundo das artes. Então, a sua ideia era entrar para a Academia de Belas Artes de Viena. E ele tentou entrar na academia, fez concurso para lá 2 vezes. E foi reprovado 2 vezes. Os seus biógrafos, e na minha avaliação o mais importante deles é o Jan Kershaw, argumentam que Hitler, desde muito jovem, era muito seguro de si. Muito seguro de si. Mas essas 2 reprovações lhe marcaram sobremaneira, lhe marcaram enormemente, porque elas se deram no momento em que o seu principal amigo, Gutzel, vinha se destacando na arte que escolhera, na música clássica. Então Hitler vai ficar bastante deprimido após os sucessivos fracassos. Com o tempo ele vai dizer que a academia era dominada por um grupo de judeus e ele teria sido vitimado por eles. Muito bem, em 1914, como nós bem sabemos, estoura a Primeira Guerra Mundial. E Adolf Hitler, ele vai se voluntariar à guerra, ok? Ele, na verdade, vai lutar pelo exército alemão. Baense, sendo ele um austríaco, por que ele lutou pelo exército alemão? Ora, é importante que se entenda que austríacos e alemães provêm de uma ramificação étnica comum, são os germânicos. Então Hitler, na verdade, teve dificuldades para adentrar ao exército austríaco. Alguns historiadores dizem que ele teria sido, na verdade, não teria conseguido integrar o exército por conta de problemas de saúde, mas ele conseguiu ser integrado ao exército alemão, o exército do Kaiser, na Primeira Guerra Mundial. Eu jamais defenderei Hitler, evidentemente. Aqui no QG, numa sala de aula, numa conversa de bar. Na verdade, Hitler, nós sabemos, é um dos mais sinistros, um dos mais canhestros tiranos do século XX. Não resta dúvida disso. Mas eu sou obrigado a dizer para vocês que ele, na guerra, apresentou certa coragem. Ele lutou nas trincheiras, viu de perto, viu bem de perto, vivenciou, na verdade, muito de perto, todos os dramas da Grande Guerra. Ele, na guerra, trabalhava como sendo uma espécie de carteiro aí, com todas as aspas. Ele pegava, na verdade, as cartas que o soldado escrevia, entregava aos oficiais, e desempenhando essa atividade de trincheira em trincheira, ele foi ferido algumas vezes no final da Primeira Guerra Mundial. No final da Primeira Guerra Mundial, ele chegou a ser acometido de um ferimento em razão da explosão de uma bomba de gás tóxico, né? Ele vai então deixar o combate e, na verdade, após a Primeira Guerra Mundial, ele vai viver no sul da Alemanha, na região que nós conhecemos como Munique. Na verdade, uma área belíssima ao sul da Alemanha, marcada por uma série de cervejarias e também parques. E foi, na verdade, nessas cervejarias que Hitler se tornou uma figura conhecida dos alemães. Naquela altura, ele pertencia ao Partido dos Trabalhadores Alemães. Mas com o tempo esse partido vai se transformar num partido de extrema direita. Na verdade, Hitler e seus seguidores vão agregar a expressão nacional socialista. Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, ou Partido Nazista, ou ainda a sigla NSDAP. Cuidado! Cuidado! Quando Hitler, claro, quando já era conhecido, já com articulações no interior do partido, quando ele agrega a expressão nacional socialista, evidentemente eu não estou querendo dizer que Hitler era um socialista como Lenin ou Trotsky. Se ele fosse socialista, ele teria que defender uma sociedade baseada no fim da propriedade privada, por exemplo, na igualdade social. Quando ele coloca
quando ele agrega a expressão nacional-socialista, Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, ele quer mostrar para o operariado alemão que o seu partido é comprometido com justiça social. Então ele faz isso por uma questão de marketing, um marketing político. Ok, gente? Vejam só, no ano de 1923, Adolf Hitler, com a ajuda de seu par, né, com a ajuda de um seguidor, Ludendorff, ele, enfim, tentaria assumir o poder na Alemanha a partir de um levante que passou a história como Putsch da cervejaria, ou o levante da cervejaria, ou o levante de Munique. Quando isso? 1923. A ideia de Adolf Hitler era tomar o poder em Munique, ok? A partir de Munique, tomar toda a Alemanha. A ideia era deixar o Sul, tomar toda a Alemanha, pondo fim à chamada República de Weimar. O regime, gente, que existia na Alemanha entre 1919 e 1933 era a República de Weimar. A ideia de Hitler era acabar com a República. Baense, ele conseguiu realizar o seu intento, ele conseguiu realizar o seu objetivo, ele vai assumir o poder em 1923? Resposta, gente, não. Ele não vai. Baense não vai por quê? Porque os oficiais de Munique, na verdade, os policiais de Munique, se mantiveram fiéis à República de Weimar. Hitler vai preso, vai ser submetido a um julgamento e vai ser condenado a 5 anos de prisão. Embora ficasse menos de 1 ano preso na região, na verdade, na prisão de Lenzberg. Vejam bem, ele era austríaco e tentou um golpe contra o governo alemão. O mínimo que deveria ter acontecido com ele era a extradição. Mas não. Ele foi para a prisão e, como tinha bom comportamento, ele, na verdade, não chegou a ficar 1 ano preso. Mas é importante que se entenda que na prisão ele escreveu o que ele considerava a sua obra-prima, um livro que, num primeiro momento, pouquíssimo conhecido, mas com o passar dos anos, conforme o movimento nazista ganhou corpo, tornou-se uma espécie de best-seller na Alemanha. Recentemente eu li que as pessoas que se casavam recebiam, na verdade, do Terceiro Reich, do regime nazista, enfim, um livro. Eu estou falando do Mein Kampf. Eu vou chegar pertinho de você. Olha para cá. Aqui, ó. Mein Kampf significa minha luta. O livro é ruim, tá bom? Muito ruim. Se você quer saber um pouco mais sobre ele, tem outras leituras mais interessantes, como, por exemplo, o livro A Biblioteca de Hitler, ou o livro Mein Kampf, a história do livro. Mein Kampf, a história do livro. Mas é importante que nós saibamos que, nesse livro, Hitler, ele apresentou a sua teoria. Ele defendia o antiliberalismo. Então ele desprezava a retórica liberal, desprezava o pluripartidarismo, desprezava, na verdade, a liberdade de expressão. Ele defendia o anticomunismo. O comunismo era um mal que precisava ser erradicado. Ele propunha o nacionalismo radical. E 2 elementos centrais aí. Primeiro, o antijudaísmo, o antissemitismo, e a ideia de superioridade racial germânica. Vem comigo, vamos investigar, na verdade, esses 2 pontos com mais vagar. Agora, ó, me dá a tua mão e vem comigo. O antissemitismo, né, ou antijudaísmo. Vamos tratar essas 2 palavras aqui como sinônimos, tá? O antissemitismo não foi uma invenção de Hitler. Já havia preconceito contra os judeus na Alemanha e mesmo em outras áreas da Europa. O famoso caso Dreyfus
se deu, na verdade, na França no final do século XIX. Vários massacres ocorriam na Rússia, enfim, no final do XIX e início do XX. Então, ele não inventou o antissemitismo, mas ele se encarregou de maximizar o antissemitismo. O antissemitismo, que era passivo, ele com o tempo, pelo menos na Alemanha, esse antissemitismo que tinha uma dimensão passiva irá se metamorfosear com o tempo num antissemitismo eliminacionista. É o que eu sempre digo, o professor Daniel Goldhagen, que criou a expressão antissemitismo eliminacionista, ele mostra que num dado momento, quando na verdade Hitler ele já havia chegado no poder, placas foram disseminadas pela Alemanha nas autoestradas. Placas com os seguintes dizeres: cuidado, judeu a 170 km por hora. Ou jogos que eram gratuitamente distribuídos às famílias alemãs, em que o objetivo do jogo era a eliminação do maior número de judeus. É muito curioso, esse jogo foi lançado mais ou menos na mesma época que o Banco Imobiliário foi lançado nos Estados Unidos. Então, o que eu quero que vocês compreendam é o seguinte: a propaganda teve um papel central no sentido de radicalizar o antissemitismo na Alemanha. Segundo ponto, a ideia de superioridade racial germânica é uma falácia. Mas Hitler, ele vai se escorar, ele vai se basear em pretensos ou pseudo-intelectuais para tentar, na verdade, legitimar a ideia de que os germânicos eram representantes de uma raça pura, os germânicos eram representantes de uma raça superior. Ok, senhores? Ora, se os germânicos eram representantes de uma raça pura e os judeus representantes de uma raça, na avaliação deles, na avaliação dos nazistas, de uma raça marcada pela degenerescência, marcada pela degeneração, ora, judeus e germânicos não podiam se encontrar, não podiam, na verdade, se envolver sexualmente, etnicamente, porque isso representaria uma mácula, representaria a destruição da raça germânica. Bom, essas ideias vão ganhar grande força quando Hitler sai da prisão e fica anos discursando por diversas áreas da Alemanha, procurando fortalecer o seu partido. Em 1933, ele finalmente vai assumir o poder na Alemanha. Na verdade, o espaço vai ser aberto para que ele, na verdade, viesse transformar em chanceler na Alemanha. O presidente da República de Weimar era Hindenburg, e naquele momento o partido nazista era muito poderoso. Naquele momento, boa parte das cadeiras do Reichstag, do parlamento alemão, estavam nas mãos do partido nazista. Então o presidente Hindenburg entendeu que não havia como permanecer no poder sem se aliar aos nazistas, embora ele não gostasse do Hitler. Então o espaço foi aberto para que Hitler se transformasse em um chanceler. Hindenburg morre logo depois em razão de uma idade avançada, e Hitler então vai ter espaço, ter condições de assimilar, na verdade, os dois cargos de chanceler e de presidente. Com o tempo ele constrói uma ditadura já em 33, 34. É muito importante que a gente entenda, que a gente saiba, que o Holocausto, ele não está presente em 33, não está presente em 34, não está presente em 35. Ainda que em 1935 a situação dos judeus fosse extremamente crítica. Por que eu digo isso? Em 1935, nós temos as leis de Nuremberg. E as leis de Nuremberg vão se encarregar de transformar os judeus em párias. Baiense, como assim párias? Em excluídos sociais. Os judeus serão excluídos. Os judeus perderão a sua cidadania. Os judeus não poderão ter empregos públicos. Os judeus não podem se casar, na verdade, com alemães.
os judeus não podem caminhar sobre as calçadas. Isso aparece, por exemplo, no filme do Steven Spielberg, que muitos conhecem como A Lista de Schindler. Só que em 35 o holocausto não está posto. Os passos para o holocausto, para Shoah, começam a ser dados com a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, ela vai ser deflagrada em setembro de 1939. E é exatamente aí, ó, para e passo a guerra, exatamente ao mesmo tempo que o genocídio judeu começa a ser orquestrado. Certo? Claro, com avanço e recuos, tá? 1939, 1940, os guetos são construídos na Polônia. O mais famoso deles, o gueto de Varsóvia, que é o palco de fundo do filme O Pianista, de Roman Polanski. Ora, os judeus da Alemanha e de muitas outras áreas, por meio de trens orquestrados por Adolf Eichmann, eram conduzidos até esses guetos. Como eu disse, o mais famoso deles, o gueto de Varsóvia, na Polônia. E dos guetos, os judeus eram levados para campos de concentração. É importante que se entenda que nos campos de concentração, os judeus vão ser transformados em escravos do Terceiro Reich, em escravos do regime nazista. Muitas empresas, a historiografia já mostrou isso, se beneficiaram da mão de obra escrava judaica. Ok, queridos? Muitas empresas se beneficiaram da mão de obra escrava judaica, como a própria Faber-Castell e tantas outras. E é importante que se compreenda que nos guetos e que nos campos de concentração não havia apenas judeus. Senhores, havia ciganos, havia intelectuais de esquerda, comunistas, por exemplo, havia, na verdade, testemunhas de Jeová. Havia um leque, uma gama de elementos que nós podemos chamar de dessemelhantes. Aqueles que, na verdade, não se enquadravam com a visão de mundo racializante dos nazistas, os dessemelhantes, os párias, eles eram colocados em campos de concentração. Mas, com o tempo, esses campos de concentração foram, na verdade, transformados em campos de extermínio, e campos de extermínio foram construídos, diversos deles, Treblinka, Buchenwald, Bergen-Belsen, Sobibor, e o mais famoso deles, Auschwitz. Vocês conhecem bem essa palavra, Auschwitz. Dá uma olhadinha aqui, ó, na tela. Aqui, ó, construção do gueto de Varsóvia, judeus sendo levados a Auschwitz, tá? Aqui é a entrada de Auschwitz I, tá? Vem comigo aqui, ó. Tá escrito aqui, olha, coloca na tela novamente, ó. Vocês vão ler aí, ó, Arbeit machen frei. É a expressão alemã, vem comigo. Ela significa o trabalho liberta, tá? Eu tive a oportunidade de visitar Auschwitz. Quando você vai, na verdade, a Auschwitz, é uma viagem feita a Varsóvia, de Varsóvia a gente pega um trem até Cracóvia, algo em torno de 3 horas, e a cidade mais próxima de Cracóvia, ali coisa de 30 minutos, 40 minutos, é Owschen, e, na verdade, ela é mais conhecida pelo nome do campo Auschwitz. Auschwitz é um grande museu hoje, e, na verdade, Auschwitz, ele reúne 3 espaços. Auschwitz I, Auschwitz II, ou Auschwitz-Birkenau, e Auschwitz III. Na verdade, foi exatamente nesse espaço dramático em que judeus foram eliminados. Não só em Auschwitz, mas em muitas outras partes da Europa. Não foi uma tarefa fácil eliminar os judeus. Imagine eliminar milhões de pessoas, não só da Alemanha, mas de boa parte da Europa. Num primeiro momento, os judeus recorreram aos Einsatzgruppen, ou seja, batalhões de polícia, homens que passavam o dia inteiro matando judeus, mas com o tempo eles, na verdade,
se utilizam de formas mais sistemáticas para eliminação física. E aí eu estou tratando das câmaras de gás. O gás Zyklon B, que era usado como germicida, será utilizado para eliminação de inúmeros judeus no interior das câmaras. Ora, o que eu quero que vocês compreendam é o seguinte: com todo respeito aos demais grupos étnicos que foram vitimados por ações genocidas, quando eu olho para a Shoah, eu entendo que ali é o grau máximo de malignidade humana. É difícil conceber outro evento na história em que o mal estivesse tão presente. Na verdade, é claro que na minha avaliação, o genocídio judeu ele é passível de comparação com outras ações. O genocídio cambodiano, o genocídio tutsi, o genocídio armênio, mas ele tem uma especificidade aos meus olhos, uma vez que todos os recursos do Estado, a ciência, a medicina, a engenharia, todos os recursos serão aplicados para a destruição física de um povo que transcende o espaço territorial. A ideia era eliminar os judeus aonde quer que eles estivessem. Isso, na minha avaliação, faz com que o Holocausto apresente um caráter único por esse aspecto, mas não no sentido de que ele não é passível de comparação. Ok, senhores? Então, vem comigo, vamos então discutir agora a terceira experiência genocida, que na verdade vocês conhecem graças ao filme Hotel Ruanda. Né? Eu estou falando do genocídio Tutsi. Vamos lá. Para que, na verdade, o genocídio Tutsi ele se torne mais claro para nós, nós precisamos voltar ao ano de 1961. Na verdade, a gente tem que, enfim, regredir um pouco mais no tempo. A gente tem que atentar para a colonização belga em Ruanda. Ruanda, a bem da verdade, foi colonizada pelos belgas. Era uma área que, à época do imperialismo, esteve sob o controle dos belgas. E os belgas construíram, portanto, artificialmente as categorias que vocês conhecem como Tutsis e Hutus. Aqueles negros de Kigali e de outras áreas de Ruanda que tinham a pele mais clara, tinham o nariz um pouco mais fino, foram chamados de Tutsi. E aqueles que tinham expressões um pouco mais agressivas, um pouco mais grosseiras, na verdade, foram chamados de Hutus. Os Tutsis representavam uma minoria. E a minoria Tutsi era privilegiada pelos belgas. Ok? Só que em 1961, a descolonização belga já era uma realidade. Em 1961 já havia uma república, certo? Uma república, na verdade, em Ruanda, uma república nas mãos, enfim, de Hutus. Entre 1961 e 1973, as relações entre Hutus e Tutsis já eram bastante tensas. Alguns massacres, na verdade, chegaram a ocorrer. Os Tutsis, se sentindo perseguidos, chegaram a migrar para, na verdade, Uganda. Com o tempo, vão se armar em Uganda, vão construir a Frente Patriótica Ruandesa. Na verdade, um grupo paramilitar. Só que em 1973, há uma ação golpista que vai levar ao poder o presidente Hutu, Juvenal Habyarimana. Na verdade, o presidente em questão, ele era um Hutu moderado. Ele tentou, na verdade, unir Tutsis e Hutus. Só que ele não conseguiria realizar o seu intento. Ele não conseguiria realizar o seu intento, embora tivesse avanços aqui e acolá. As tensões seguiram sendo uma realidade. E em 1994, o avião presidencial
levando o presidente Juvenal abatido, e os hutus mais radicais se aproveitam, na verdade, desse momento para que viessem a mover uma ação persecutória em relação aos tutsis. Então, em abril de 1994, nós temos, na verdade, uma enorme perseguição de hutus em relação a tutsis. Mas quando eu falo aqui em hutus, eu estou falando em hutus radicais. Porque hutus radicais não só perseguiram tutsis, mas também perseguiram hutus moderados. E uma verdadeira ação genocida foi colocada em prática. O que chama a atenção, como a gente vê no filme Hotel Ruanda, é que os hutus vão conseguir eliminar em poucos meses aproximadamente 800 mil tutsis e hutus moderados. Notem, é claro que os facões desempenharam um papel-chave, como nós bem sabemos. Entre janeiro de 1993 e março de 1994, houve a importação de 580 mil facões para, na verdade, Ruanda. 580 mil facões, muitos deles vieram da China, aliás, intermediados pelo filho do presidente Mitterrand na França. Facões que eram vendidos a um preço, na verdade, enfim, irrisório. Mas notem, o genocídio não se deu apenas por meio de facões. O genocídio se deu também graças a armas, graças, por exemplo, a granadas, toneladas de granadas existentes na região. E, na verdade, embora o genocídio ele tenha se transformado em 94 numa realidade, a ONU, e esse é um papel importantíssimo, demorou muito a se posicionar. Embora o representante da ONU na região, o general Romeu Dallaire, dissesse que uma ação genocida estava ocorrendo em Ruanda em 94, que a ONU precisava intervir, como na verdade o direito internacional sugeria, a ONU se cala. A intervenção vai se dar muito tardiamente. Baense, na verdade, por que a ONU tem esse posicionamento? Ora, eu destacaria 2 pontos. Muitos representantes da ONU sequer sabiam aonde Ruanda ficava no mapa. E segundo, os norte-americanos, que têm um papel importantíssimo na ONU, como a gente bem sabe, tinham promovido uma intervenção pouco tempo antes na região da Somália, certo? E a presença americana ali foi extremamente complicada, a presença, na verdade, de homens da ONU na região é extremamente complicada, foram, na verdade, mortos por grupos fundamentalistas islâmicos na localidade. Na famosa Batalha de Mogadíscio, que, aliás, é o tema de fundo do filme Falcão Negro em Perigo, de Ridley Scott. Então, não se queria naquele momento, na verdade, uma outra intervenção na África, senhores. Só que isso custou a morte de muitos tutsis e hutus moderados, e o comandante Dallaire teve durante muitos anos problemas emocionais graves em função dos inúmeros cadáveres que ele viu ao seu redor. Queridos, para a gente fechar, dá uma olhadinha aqui na tela rapidamente. Aqui, ó, Auschwitz. Aqui, esse ponto que eu quero destacar. Aqui, ó, os facões. Aqui a gente tem, na verdade, um tutsi ou hutu moderado sobrevivente, enfim, na verdade, 2 facões, tá? Vamos aproveitar esse tempinho que nos resta. Esse aqui é Romeu Dallaire, tá? E vamos fazer ó, esse exercício aqui, tá? Bom, aqui tem uma passagem de um livro que é um dos mais importantes, de um sobrevivente do campo de Auschwitz, chamado É Isto um Homem? O texto diz: vocês que vivem seguros em suas casas, vocês que voltando à noite encontram comida quente e rostos amigos, pensem bem se isto é um homem que trabalha no meio do barro, que não conhece a paz, que luta por um pedaço de pão, que morre por um sim ou por um não. Pensem bem se isto é uma mulher sem cabelos e sem nome, sem mais força para lembrar, vazio os olhos, frio o ventre, como um sapo no inverno.
pensem que isto aconteceu. Eu lhes mando estas palavras, gravem-nas em seus corações, estando em casa, andando na rua, ao deitar ou levantar, repitam aos seus filhos, ou se não desmorone-se a sua casa, a doença os torne inválidos, os seus filhos virem o rosto para não vê-los. Esse poema é um testemunho do Holocausto que se transformou num ícone dos direitos humanos por defender letra A, a culpa do Estado nos traumas coletivos. Não é isso que, na verdade, o intelectual Levi está dizendo. Letra B, liberdade de expressão dos intelectuais. Não é isso que ele está tratando. Ele está tratando, gente, da letra C, a importância da preservação da memória. Ok? Gravem-na em seus corações. Olhem em mim aqui para a gente fechar. E é o meu recado para vocês. Nós precisamos gravar essas experiências em nossos corações para que toda vez que uma ameaça genocida venha ocorrer, os nossos olhos vigilantes gritem para que isso jamais, na verdade, para que ações dessa maneira jamais venham ocorrer, que pessoas não sejam mortas e desumanizadas dessa maneira. Ok, gente? Um beijo para vocês. Até a próxima. Por hoje, queridos, é só.